tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É um gosto estar aqui convosco, Filipe Seixas e Pedro Campos. Antes de começarmos, lanço aqui um desafio muito rápido à nossa audiência. Gostaria de saber, para interagirem com os vossos cartões, a inteligência artificial vai destruir postos de trabalho? Gostaria de ver esses cartões no ar. Se concordam? Ou não? Estamos aqui a ver muitos verdes. Vai destruir postos de trabalho, sim ou não? Interessante. Interessante. Muitos a dizer que Sem sim. dúvida. Muito bem. Pegando muito rapidamente na introdução do João Póvoa Marinheiro, o Fórum Económico Mundial lançou este verão o seu primeiro Chief People Officers Outlook, um relatório dedicado à estratégia de talento e ao mercado global de trabalho. Eu vou muito rapidamente partilhar aqui 3 tópicos deste relatório que vão servir de base para a nossa conversa. O primeiro tópico é que o mercado global de trabalho mostra sinais de congelamento, com baixas taxas de contratação e demissão. Outra questão é que os mercados de trabalho estão definidos por adoção de inteligência artificial, escassez de talento e as prioridades são das expectativas da força de trabalho. E, finalmente, os líderes de recursos humanos e de gestão de pessoas estão a preparar uma transformação a longo prazo com prioridades na cultura da empresa e na implementação de inteligência artificial centrada no ser humano. Vamos então falar sobre o futuro do trabalho. A dinâmica da nossa conversa vai ser a seguinte. A mesma pergunta será feita para ambos, para que desta forma tenhamos 2 visões, 2 prismas. Serão assim as 2 faces de uma mesma moeda, a face das pessoas e da tecnologia. Muito bem, vamos para o primeiro dilema. O curto prazo e o longo prazo, a dupla realidade. Sabemos que o relatório do World Economic Forum não reflete uma realidade 100% o cenário português. Mas, contudo, muitas empresas estão a suspender contratações e reestruturações por cautela do curto prazo, contudo, reconhecem esta urgência de se transformar a longo prazo. A minha pergunta para ambos é: como é que é feito o equilíbrio deste dilema entre prudência imediata e a necessidade de preparar hoje a organização para o futuro do trabalho? Pedro Campos. Obrigado, Rita. Boa tarde a todos. De facto, acho que varia muito com o setor, efetivamente, e acho que a realidade portuguesa acaba por ser um bocadinho semelhante à realidade europeia de outras geografias. Por exemplo, se nós olharmos para setores como o setor financeiro, onde temos empresas da banca e de seguros que hoje em dia estão muito pressionadas pelas insurtech, pelas fintech, aí sim eles têm que fazer de facto, e nós vemos os clientes a fazer um grande investimento, seja em ferramentas de inteligência artificial, seja em ferramentas de dados para conseguirem tirar esse proveito. Toda a gente se lembra quando o Revolut chegou e a rapidez com que se abria uma conta versus a dificuldade que era abrir uma conta na banca tradicional. Ou seja, estes setores efetivamente estão muito pressionados porque é quase um desígnio de sobrevivência. Nenhuma deles quer ser uma Blockbuster ou uma Kodak de uma década atrás. Se olharmos para outras áreas, se olharmos um bocadinho, por exemplo, para a indústria, para o tecido mais produtivo, até um bocadinho a própria logística e a distribuição, não sentem tanto essa pressão ainda. É natural que essa pressão vai um bocadinho lá chegar. Agora, o que é muito importante é as pessoas olharem para a inteligência artificial como uma ferramenta para efetivamente também melhorarem um bocadinho a sua vida e os seus processos de trabalho. Ou seja, não é um fim, mas é um meio para. E acho que todos já provamos um bocadinho a nossa capacidade como seres humanos de nos adaptarmos e de reagirmos em momentos de maior adversidade. Todos nos lembramos, certamente, quando fomos atingidos por uma pandemia do Covid, que rapidamente um conjunto de pessoas que tinham imensa dificuldade na utilização do computador, na utilização da internet, em poucos dias ou em poucas semanas, ficaram completamente capazes de utilizar. Ou seja, houve uma aceleração muito grande em termos de capacitação. Acho que com a inteligência artificial, efetivamente, vai acontecer o mesmo, não por força de uma pandemia, mas por um desígnio um bocadinho do próprio mercado e da necessidade das próprias empresas também evoluírem. Muito bem. Filipe, esta questão da dualidade curto e longo prazo. Eu posso concordar a 100% com aquilo que é a realidade que o Pedro partilhou. Efetivamente, eu acho que o tema não é tanto o risco que nós estamos a correr agora e que estamos a tentar ir correr atrás, é mesmo a consciencialização, a consciência organizacional que tem que ter esta visão desta aposta em termos daquilo que é o seu talento, olhando para as principais competências que vão fazer diferença
para capturar o melhor do potencial da inteligência artificial e que é o ser um acelerador daquilo, ou um power enhancer daquilo que nós conseguimos fazer hoje, mas também olhar para qual é que é o caminho de futuro, e aqui na perspectiva a longo prazo, qual é que é o caminho de futuro da aposta das principais competências que vão ser diferenciadoras. E em que aqui olhamos para esta vertente Power Skills, esta vertente de como é que eu posso ser... posso ter alguma constância em termos de adaptabilidade ao meu mercado e às minhas circunstâncias de contexto, mas manter sempre o mesmo framework de talento. E que aqui falamos destas power skills que são fixas e que vêm muito nesta realidade também de estudo do World Economic Forum, a olhar para as competências do futuro e para quais é que são diferenciadoras e de aposta. Penso que é muito por aqui, por esta realidade de como apostamos e onde efetivamente determinamos a visão do nosso talento. Muito bem. Falámos precisamente aqui de inteligência artificial e mais uma vez da questão da ameaça ou oportunidade. Aliás, foi este logo o nosso desafio inicial para a nossa audiência. E então, a adoção da inteligência artificial está no centro da transformação, mas traz preocupações. Este é o nosso segundo desafio para hoje. E então, quais é que são as preocupações? Estagnação de competências, dependência excessiva, os dilemas éticos e de privacidade. Então, o meu segundo desafio para ambos é até que ponto a inteligência artificial deve ser vista como uma ameaça à carreira e às competências humanas ou, lá está, como uma oportunidade de crescimento e requalificação. Começo agora pelo Filipe Seixas. Rita, eu penso que o tema é muito, uma comparativa histórica. Quando nós olhamos para a Revolução Industrial, sentimos exatamente o mesmo ponto onde nós estamos agora. E criámos esse processo de aprendizagem que, efetivamente, a máquina não veio substituir certas competências que eram de determinados elementos, mas nós criámos todo esse processo evolutivo. O que é que fizemos? Adaptámos àquilo que são as necessidades, já contando com a existência da máquina. Naquilo que é a minha perspectiva, olhando para uma realidade da inteligência artificial, ela tem que ser efetivamente incorporada naquilo que é a gestão do seu dia-a-dia. Contarmos com ela, com a existência dela, com o potenciar não só do talento, mas das equipas. E a liderança começar a olhar para esta realidade, nesta aposta, e trazer essa diferenciação de eu agora já posso trazer mais capacidade para a minha equipa, estando ela com a estrutura tal qual como está, mas eu contando com a inteligência artificial para potenciar nesse efeito. E ter essa capacidade de pensar dessa maneira e de gerir dessa maneira. Esse é um dos pontos diferenciadores. E não vê nenhuma ameaça? A ameaça em si é óbvia do ponto de vista do que eu comentava da realidade desta mudança para aquilo que é a aposta numa vertente de talento que nós acreditamos que a inteligência artificial vai conseguir corresponder. A ameaça é direta para quem está neste tipo de registro. O ponto é, nós temos que conseguir ser diferenciadores e ir atrás e perceber. Eu preciso de perceber do digital, eu preciso de entrar nesta componente e estabelecer-me a minha diferenciação para aquilo que é a realidade do mercado. Porque senão sou eu que vou ficar ultrapassado, porque efetivamente há de haver alguém que vai dominar esta competência e vai me ultrapassar e vai ter a capacidade de ter mais rentabilidade e de ter mais visão estratégica na organização do que eu. Exato. Pedro, como é que é a sua visão? Se calhar antes de responder e aproveitar como tens os cartões, Rita, gostava de perguntar à audiência se acham que a inteligência artificial é uma moda, sim ou não? A inteligência artificial é uma moda, sim ou não? Não é uma moda, não. Boa. Ok. Não é uma moda e vai destruir postos de trabalho. E vai destruir postos de trabalho, exato. Permitam-me então discordar um bocadinho sobre a parte de destruir postos de trabalho. O próprio Fórum Económico Mundial, nos relatórios recentes que publicou, disse que até 2030 vão ser criados cerca de 170 milhões de novos empregos ou funções. É óbvio que há um conjunto de outros que estão em risco. Identificou cerca de 92 milhões em risco. Ou seja, está-nos um saldo positivo de perto de 80 milhões. Na realidade, não estamos a ver uma destruição de postos de trabalho, estamos a ver, efetivamente, uma requalificação de postos de trabalho. E eu acho que, efetivamente, é importante isso. Efetivamente, deve haver preocupações. Deve haver preocupações por parte das pessoas e por parte das empresas. Por exemplo, para terem noção, só este ano, em 2025, o investimento global em inteligência artificial, juntando hardware, software e serviços, é 1,5 trilhões de dólares. Imenso. É um número astronómico. É só 5 vezes o PIB de Portugal. E estamos a falar somente deste ano, ok? Incrível. Agora, temos que olhar para a inteligência artificial
como uma ferramenta, ou seja, como um meio para um fim. Algo, e a minha visão é que é algo que permite libertar o verdadeiro potencial humano. Eu falo por mim próprio, falo pela equipa que lidero na DevOteam. Para nós, a utilização deste tipo de ferramentas é serem o nosso assistente, é serem o nosso copiloto num avião. Nós somos o piloto, vamos a liderar e a inteligência artificial utilizamos como sendo o copiloto. Ninguém de nós gosta hoje em dia, eu olho para a minha tarefa, há uns anos atrás, perdia dias infinitos a pesquisar informação, sistematizar informação, e só depois, passado vários dias, é que conseguia começar a trabalhar essa informação. Hoje em dia, em poucas horas, eu tenho um conjunto de dados, um conjunto de relatórios disponíveis, prontos para eu trabalhar, prontos para eu agir sobre eles. Este tipo de trabalho nós estamos, inclusive, a fazer com os nossos clientes, que através da utilização de ferramentas que estão acessíveis a todos nós, Copilot da Microsoft, Gemini da Google, são tudo ferramentas muito acessíveis hoje em dia ao qualquer ser humano. Por isso, sem dúvida, há uma ameaça, naturalmente, mas também existe um papel que tem que ser feito, quer pelas empresas, quer pelos colaboradores. Como se costuma dizer, para dançar o tango é preciso dois. E aqui é preciso também haver o interesse de ambos, porque se a empresa quer, o colaborador não quer, não conseguimos. Exato. Se o colaborador quer, se a empresa não quer, fica complicado, Exato. é melhor procurar outra empresa, naturalmente. Por isso, acho que existe uma ameaça e uma oportunidade, naturalmente, mas acho que, tendo em conta até o exemplo que eu referi atrás, daquela transformação que aconteceu na pandemia, acho que claramente o ser humano está mais que capacitado para conseguir expor todo o seu verdadeiro potencial. A inteligência artificial vai permitir isso. Sem dúvida. E como estamos aqui com uma audiência de líderes e estamos a falar sobre liderança e estamos na Leadership Summit de Portugal, a minha pergunta agora é sobre o líder do futuro. E num admirável novo mundo do trabalho, os líderes terão de tomar decisões em cenários cada vez mais complexos. Isto também não será novidade e acho que nem é o futuro, é o que está neste momento a acontecer. E a minha pergunta é: que competências ou mindset consideram indispensáveis para um líder que queira navegar com sucesso nesta encruzilhada entre pessoas e tecnologia? Pedro. Okay. É uma pergunta difícil, porque acho que as competências são bastantes e há uma transformação efetiva. Vou elencar duas ou três que para mim são críticas. Primeiro, literacia digital no que diz respeito à inteligência artificial. Mas não tanto aquela literacia de género, eu conheço o Copilot, conheço o Gemini. Não. É a literacia digital no sentido, o que é que a inteligência artificial pode fazer ao meu negócio, o que é que pode fazer à minha empresa. Pode colocá-lo em risco, não pode colocar em risco, pode potenciar, pode abrir novos caminhos. Essa parte da literacia digital é fundamental. Segundo, permitir que os líderes deem espaço para a experimentação e adaptação. Porque é fácil dizer a um colaborador, ok, experimenta, teste, mas a seguir estamos a castigar porque ou demorou muito ou porque não correu bem. É preciso dar esse espaço, é preciso dar essa abertura. E tem que partir dos líderes hoje em dia permitirem experimentar, permitirem efetivamente que as pessoas tenham liberdade para inovar. Isso é crítico. E, acima de tudo, também ter uma liderança focada na parte humana e na inteligência emocional. Porque no final do dia estamos a falar de pessoas, então aqui coisas como a comunicação clara é crítica, porque as pessoas têm muito receio da estagnação, da sua função, naturalmente, e é importante que o desenvolvimento da própria função esteja acompanhado com o desenvolvimento da tecnologia. E aqui os líderes têm um papel fundamental. E se me permitem um conselho, acho que os líderes devem ser o primeiro a agirem proativamente neste tipo de iniciativas. Atuar como sendo um exemplo, não é dizer aos colaboradores, façam. Não, eu ser o primeiro a fazer, eu ser o primeiro a experimentar e comunicar. Experimentei, não correu bem. Estou a tentar de novo. Experimenta, estou aqui, apoio. Isso é crítico. Filipe. Nós não combinámos, mas até acho que podemos complementar aqui em termos daquilo que é a realidade da vertente da tecnologia. Eu acredito que o líder do futuro deve ser alguém que terá que necessariamente aprender a trabalhar com os agentes de inteligência artificial, mas já embebidos naquilo que é a sua equipa. Esse é um dos pontos de desafio que eu acredito, e naquilo que estávamos a partilhar nesta visão da tecnologia e do que é que está a acontecer, é este potenciar da sua equipa, mas os elementos vão existir, ou seja, ele tem que perceber como ser humano, como lidar e ter a sua liderança humanizada para liderar as suas pessoas, mas também para contar com os agentes da AI que vão fazer parte da equipa. Eles vão estar lá sentados na mesma mesa, a ouvir a reunião e a tomar ações sobre aquilo que ficar determinado para o seu perfil em termos de atuação. Outro dos pontos que eu acho que é muito crítico e que acredito que, de certa forma, também tem sido já... esta evolução começa-se a sentir é o growth mindset.
Ou seja, durante a manhã de hoje foi comentado várias vezes este tópico, a forma como eu posso abordar um determinado tema e não ter um mindset fixo de defesa perante uma situação. Pensar que há alternativas, há outras perspectivas com as quais eu posso contar e que essas outras perspectivas podem dar as tais outras oportunidades, como comentavam também hoje de manhã, as tais segundas portas abertas, as janelas, em termos daquilo que são as ações que vão acontecer no dia-a-dia e que eu me vou deparando com os desafios, mas que tenho que encontrar alternativas. E um dos pontos de desafio do líder é ter a capacidade de orientar e, nisto, trazer este mindset para dentro da equipa, para experienciar. E não ser só o mindset dele, ser um mindset da própria equipa. Para repartilhar esse mindset. Um pouco também como o Pedro dizia, naquilo que é a perspectiva da colaboração, ter aqui a interação e permitir o contrafactual. O tópico do experimentar, do fast fail e de podermos determinar caminhos em que vamos criar aprendizagem, mas aqui também termos sempre no contínuo aquilo que é a realidade do contrafactual. Eu tenho um determinado tema, equipa, isto não vai funcionar. Porquê é que isto não vai funcionar? Agora digam-me porquê é que isto não vai funcionar. É a minha gestão de risco, de certa maneira. Em termos daquilo que é um tópico que acho que é também crescente e que se começa a ouvir mais agora, e eu gostava de lançar este desafio aqui também para a audiência, que é o grito. É-vos familiar? Sim, o grito para o verde, vermelho, grito. O grito? Não, grito. Não sei. Já. E pronto, já começamos a ter esta estão visão ali uns verdes. do grito e também foi falado hoje de manhã sobre aquilo que é a visão da resiliência. É a capacidade do líder ser resiliente, mas o grit está muito relacionado com aquilo que é a forma contínua. Ou seja, eu vou medir não só a capacidade de resiliência de uma pessoa e do líder, mas de uma forma continuada no tempo. Quer dizer, eu quando estou perante um determinado desafio, se encontro obstáculos e efetivamente tenho o growth mindset em que eu quero encontrar soluções, mas a minha energia, a minha resiliência não me permite, eu vou encontrar o primeiro obstáculo e vou parar por ali. E o grit, efetivamente, o que nos traz é este ponto de diferenciação de medida e de acompanhamento do lado da gestão de talento, que é percebermos que estamos efetivamente aí por aí, está a ser explorado e efetivamente nas equipas elas estão equilibradas e balanceadas com estas competências ou não. E o ponto de desafio é, no fundo, o líder ter esta visão de acompanhamento, RH ter esta visão também destas competências que são críticas, mas ter toda uma postura que eu acho que é transversal, e volto novamente a esta realidade da consciência organizacional, de uma liderança de serviço. Diria que é o último ponto para aquilo que é a realidade de um líder do futuro. A liderança de serviço é alguém que serve para liderar e não a realidade de liderança top-down, do verticalizar e do direcionar e do eu é que tenho o conhecimento, não é? E eu é que domino a competência porque eu sou líder. Um pouco também como o Pedro dizia, efetivamente o líder tem que ter a capacidade de poder experienciar. Mas eu também tenho que ter a capacidade de poder identificar o que é necessário para ti, para te potenciar mais. E esta é a liderança de serviço. E vemos bons exemplos disso na realidade da Disney e não só, mas que acabam por concretizar este plano de um líder que potencia todos os elementos à sua volta. Muito bem. Nós Deixa-me temos só aqui, eu sei que tu, Rita, Pedro, sim, uma querias coisa acrescentar rápida, aqui também a até questão para do... complementar o que o Sim. Filipe acabou de dizer. Algo que nós Restam-nos verificamos aqui uns sistematicamente, minutos, que é, hoje em dia, todas as pessoas, todos os clientes, as empresas estão a usar a inteligência artificial para redesenhar e redefinir processos. Esquecem-se de uma componente fundamental, e aí os responsáveis de recursos humanos têm um papel crítico, que é o redesenho da função das próprias pessoas. Porque hoje em dia, como a Filipe referia, cada vez mais no nosso ambiente de trabalho temos os agentes, okay? Que é um ser digital que interage e faz parte das nossas tarefas. Isto implica, no que é o descritivo da minha função dentro da empresa, ele também tem que ser redesenhado, ele também tem que ser reescrito. E é algo que as empresas esquecem sistematicamente. Redesenham, reescrevem processos, mas esquecem-se de reescrever a função. Isto é muito importante. Muito bem, estamos mesmo no final do nosso tempo. Agradeço a vossa presença e também estarem aqui connosco. Muito boa tarde. Obrigada. Obrigado.